Quero desejar a todos, irmãos, um feliz ano novo. Apesar de estarmos no mundo, num mundo de dor e sofrimento, é meu desejo de todo o coração que este ano seja bom. Que, acima de tudo, seja um ano de crescimento espiritual, um ano de vitórias espirituais, um ano de missão, em que juntos vamos cumprir a grande comissão que Cristo nos deixou de comunicar o Evangelho ao mundo. Aqui estamos como Escola de Profecia. Agradecemos a vossa audiência, o vosso carinho, as vossas contribuições, tanto na construção da igreja. Graças a Deus estamos chegando quase no topo, falta cobrirmos ela. Vai ser uma bênção podermos inaugurar, compartilhar com vocês estas maravilhas. Infelizmente, em algumas partes do mundo, o ano não começou tão bem. Já ontem, 1º de janeiro, um terremoto de magnitude 7,6, irmão. 7,6 ocorreu perto da península de Noto, província de Ishikawa, no Japão, desencadeando o primeiro grande alerta de tsunami no país desde o terremoto e tsunami de março de 2011, que deixou cerca de 18.500 pessoas mortas. Irmãos, o terremoto derrubou edifícios, provocou grandes e graves incêndios e até o momento 48 pessoas estão mortas devido ao incidente. Vejam aqui, forte terremoto abala o Japão. Quase 100.000 residentes são obrigados a evacuar. Situação triste. E nós precisamos orar por estes irmãos. Vejam também, batalha contra o tempo para encontrar sobreviventes do terremoto, enquanto o Japão suspende os alertas de tsunami e o número de mortos aumenta. Al Jazeera News. Japão suspende alertas de tsunami, graças a Deus. Mas o Japão alerta que danos do terremoto são generalizados. As próprias equipes de resgate não estão conseguindo aceder a certos lugares em que o terremoto devastou de forma severa, devido às estradas estragadas, pontes estragadas. A situação está mesmo caótica, irmãos. Vamos continuar orando. E na cidade costeira de Suzu, cerca de 100.000 casas foram destruídas. Bem no começo do ano, 2024 está nos mostrando uma face um pouco sinistra. Eu não vou mostrar aqui o vídeo, mas no meio, alguns minutos antes desse terremoto, um sinal estranho foi visto no céu do Japão. Alguns pássaros fizeram um sinal estranho. Eu não sei o que isso significa, as pessoas estão falando. Talvez eu ainda pesquise um pouco sobre isto. Queridos irmãos, nós estamos chegando a momentos decisivos na história do mundo. Vejam aqui, mensagens aos jovens. Aproxima-se a tempestade. Veremos aflições por todos os lados. E romperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. O fim está perto. É isto que Jesus quer que nós guardemos em nossa mente, irmãos. O fim está perto. A graça está a terminar. O que é que devemos fazer? Busquemos a Deus enquanto se pode achar. Invoquemo-lo enquanto está perto. E nós temos este mau hábito de achar que as coisas são insignificantes até que elas nos atinjam diretamente. Isto aconteceu no Japão, acontece em outras partes do mundo, pode acontecer com cada um de nós. Por quê? Chegou a hora, chegou agora o tempo em que num momento podemos estar em terra sólida e no outro momento pode ela estar fugindo de debaixo de nossos pés. Haverá terremotos onde menos se espera. Além das ameaças naturais, estamos vendo no mundo social uma grande confusão, uma grande agitação que já começou, mas cada dia tende a piorar. Irmãos, o líder da Coreia do Norte alarmou o mundo ao pedir publicamente que se acelere os preparativos para uma guerra. Queridos irmãos, vocês percebem que cada ano parece que surge uma nova guerra que para o mundo. 2022 foi aí Rússia, Ucrânia. 2023, Israel a mais. 2024, há um rumor de guerra começando. Até quando? Para onde que nós vamos? Vejam aqui, irmãos. Esse homem pede urgência para a Coreia do Norte acelerar preparativos de guerra. Eles fariam preparativos se não soubessem que realmente algo vem aí.
Eles estão alertando, eles estão dizendo o que estão para fazer. De fato, a Coreia do Norte vem assustando o mundo com os seus exercícios militares do míssil balístico intercontinental Hwasong-18, segundo o qual este míssil atinge a altura de 6.518 km e voa a 1.002 km por hora. E eles dizem que este míssil é capaz de derrubar os Estados Unidos da América. O mundo está agitado com espírito de guerra. Vejam aqui, irmãos, não temos tempo a perder. O mundo está agitado com espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram seu cumprimento final. E a urgência que nós devemos ter, enquanto o mundo tem urgência para destruição e guerra, a urgência que nós devemos ter é em correr aos braços de Jesus. A urgência que nós devemos ter é a certeza de que os nossos pecados estão perdoados, que o nosso nome está escrito no livro da vida, de que estamos preparados para o selo de Deus na fronte. Veja, irmãos, o tempo de angústia, angústia qual nunca houve desde que houve nação, está precisamente sobre nós. E como é que nós estamos vivendo? Somos semelhantes às virgens adormecidas, dormindo na hora da crise. Não é tempo de dormir, é tempo de preparar as vestes nupciais. Eu e você, como membros da noiva de Cristo, da igreja de Cristo, precisamos agora das vestes nupciais. Apocalipse capítulo 19, eu quero ler para vocês. Apocalipse capítulo 19, verso número 7. Diz assim a palavra de Deus: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Lembrem-se, não há nenhuma justiça em nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. É a justiça de Cristo que nos é imputada pela fé. A presença de Cristo em nossa vida, uma vida lavada e purificada do egoísmo, do pecado secreto. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus ponha debaixo de nós os seus braços eternos. Aleluia, irmãos. Esse homem ordena seu exército a se preparar para a possível guerra. 31 de dezembro de 2023. Vejam também, Coreia do Norte testa novo míssil com capacidade para atingir a quem? Os Estados Unidos da América. As nações, os poderes, estão preparados ou não para um caos mundial? Eles estão preparados. A pergunta que eu faço: o que é que os detém? O que é que os barra? A graça de Jesus Cristo. Irmãos, em Apocalipse 7 nós lemos claramente: Deus não vai permitir que os ventos soprem, que haja uma destruição, antes que uma obra especial seja feita. Vejam, irmãos, embora estas nações estejam agitadas e preparadas para a guerra, Deus não permitirá que isto aconteça antes que a obra de selamento comece e termine, antes que Cristo termine sua obra como intercessor no lugar santíssimo. E é neste momento, irmãos, que nós precisamos estar preocupados, não com a guerra no mundo, mas em ter os nossos nomes escritos no livro da vida, em saber se iremos ou não receber o selo de Deus. Veja, irmãos, deixando Cristo o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Quando Cristo terminar sua intercessão, Satanás mergulhará os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter o quê? Os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. Aí sim, o mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Quando se fechar a porta da graça, quando Cristo deixar o lugar santíssimo, veremos estas coisas estranhas acontecendo no mundo. Um caos, como o caos que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Quem estará ao lado do Senhor nesse tempo? A ira de Satanás aumenta à medida que o tempo se abrevia.
e sua obra de engano e destruição atingirá o auge no tempo de angústia. Irmãos, terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus, como indício do poder dos demônios, operadores de prodígios. Acima de tudo, irmãos, Deus permitindo que estas coisas aconteçam, Deus permitindo que estes poderes se ameacem, que estes terremotos, tsunamis aconteçam, ele tem um objetivo. Primeiro objetivo, mostrar que a graça está a terminar, já falei. Segundo objetivo, despertar você. Vejam aqui, Deus tem um propósito ao permitir. Eu sublinhei porque não é Deus quem traz estas coisas. Deus permite, sim, com um objetivo, sim. Eles constituem um de seus meios para chamar homens e mulheres à razão. Aparentemente, essas calamidades são caprichosos desencadeamentos de forças da natureza, desorganizadas, desgovernadas. Mas em todas elas pode ler-se o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus, irmãos? Elas estão entre os instrumentos pelos quais Ele busca despertar a homens e mulheres para que sintam o perigo. Queridos, que Deus de amor nós temos? Um Deus que permite que Satanás destrua edifícios. Infelizmente, pessoas morrem, estragos no mundo. Tudo isso para despertar a sua consciência. Tudo isso para que você tenha a oportunidade de voltar aos braços do Senhor. Irmãos, é aqui onde nós estamos. Eu quero que a gente ore agora em favor do Japão, dos nossos irmãos lá que estão sofrendo. Venha comigo. Obrigado, Pai, porque ao começarmos o ano, enquanto outros se alegram, outros choram, mas mesmo assim, obrigado, porque o Senhor nos disse, embora tenhamos aflições no mundo, devemos ter bom ânimo. Tudo isto mostra que o Senhor está voltando. Há quanto tempo estamos aguardando por este dia? Aqueles que perderam tudo nesta vida, suas casas, propriedades, família, oramos para que Jesus conforte seus corações. Que haja esperança para esse povo sofredor. Senhor, não temos palavras. Sabemos que o Senhor está mais preocupado do que nós em salvar esse povo. Seja feita a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos veremos em mais um vídeo aqui na Escola de Profecia. Até lá.